Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, vamos começar mais uma aula. Agora esta aula será dedicada à potenciação, tá? Então nós falaremos aí sobre as suas definições ou a sua definição, ok? Vamos lá? Então lá pessoal, antes de nós falarmos sobre a definição de potência, tá? De potenciação, nós vamos ver aqui alguns exercícios para a gente entender a ideia de como ela é aplicada, tá bom? Então nós temos aqui, ó, Então, neste exercício, nós temos aí, ó, dois amigos, o Petrúcio e o Pedro, estão doentes e foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. O Petrúcio, ele precisa tomar dois comprimidos durante 6 dias, tá? Então, durante 6 dias ele vai tomar 2 comprimidos. E o Pedro, ele vai tomar 3 comprimidos durante 3 dias. 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Bom, pessoal, a resolução está no próximo slide, mas a gente vai pensar. São 6 dias, né? Então, no primeiro dia são 2 comprimidos, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então a gente vai somar aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, 2 e assim por diante. A mesma coisa do Pedro. Se são 3 dias e são 3 comprimidos por dia, são 3 mais 3 mais 3, ok? Então qual é a resolução desse exercício 1? Então lá, o Petrúcio, como eu estava falando para vocês, ó, somando 2 mais 2 mais 2 mais 2, 6 dias, ao todo você vai ter 12 comprimidos. Ou simplesmente você pode fazer 6 vezes 2. Então você está dizendo que durante 6 dias você vai tomar 2 comprimidos, tá? Aqui então está o símbolo da multiplicação, tanto faz a forma de utilizar, né? Mas hoje, no ensino médio, tanto no fundamental, nós utilizamos a relação, né, o fundamental 2 é o pontinho, tá bom? Bom, e o Pedro, olha lá, 3 dias, 3 dias, 3 dias ele vai usar 3 comprimidos, 3 comprimidos, 3 comprimidos. Então, ao todo, 9 comprimidos. Ou ele poderia ter feito o seguinte cálculo, 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 também vai dar 9. São 3 comprimidos durante 3 dias. Ok? Próximo exemplo. Então, nós temos aqui, ó, para se preparar para os jogos escolares, o Robério precisa melhorar o seu condicionamento físico, por isso pediu a ajuda do Isaac, que é o professor dele de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com a caminhada de uma caminhada, né? Durante 5 semanas, na pista do campo de futebol próximo à casa de Robério. De modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Tá? Quantas voltas o Roberto dará na quinta semana? Então, olha lá. Né? Então, são 5 semanas e a cada semana a quantidade de voltas que ele está dando na pista vai dobrar. Tá? Então, vamos ver aí a resolução. Então, na primeira semana, o número de voltas que ele deu foram 2 voltas. Bom, na segunda semana ele não pode dar mais 2 voltas, tem que dobrar. Então, na segunda semana, multiplicou-se por 2. Então, ele tem que dar 4 voltas. Na terceira semana, também vai dobrar. Então, é 4 vezes 2, 8. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Na quarta semana, tem que dobrar o que ele fez anteriormente. Se eram 8 voltas, então ele vai passar a fazer 16 voltas. Na quinta semana é a pergunta. Bom, pessoal, é o dobro de 16, né?
que é a mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Então, ao todo, são 32 voltas que ele vai dar na quinta semana, conforme o exercício. Tudo bem? Então, aqui é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ó, da multiplicação desses fatores, tá? Para a gente entender depois o conceito da potência. Mais um exercício. Nós temos aí, ó. O Cleison é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas a operações matemáticas. Seu professor de matemática, sabendo disso, chamou-os para resolver no quadro da sala algumas operações. Né? Ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Vamos ver aí como é que o Cleison resolveu. Então, olha lá. Ele resolveu lá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós temos que vai ser igual a 10.000. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Tá bom? Então, foi dessa maneira que o Cleison resolveu as duas questões colocadas para ele no quadro. Tá bom? Bom, então aqui a gente está separando, ali está em fases, mas são os exercícios que nós resolvemos, né? No primeiro caso, nós tínhamos lá um cálculo 6 vezes 2 e 3 vezes 3. Na segunda fase, nós tínhamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E no terceiro resultado, né, na terceira fase, terceiro exercício, nós tínhamos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Com esses resultados que nós obtivemos até agora, nós vamos separar essas operações em dois grupos. Tá? Que grupos seriam esses? Então, olha lá. O primeiro grupo, eu estou considerando que é uma multiplicação de fatores diferentes. O segundo grupo, eu estou considerando que é uma multiplicação de fatores iguais. Tá? Então, isso aqui que é importante. É aqui que vai estar o nosso conceito de potenciação. Então, quando você tiver multiplicações de fatores iguais, é exatamente o conceito de potenciação. Ok? Então, cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como base apenas um número, tá? Então a base, o número vão ser iguais. Por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 3. Então nós temos a base sendo o número 3. No próximo temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então nós temos como base o número 2. E 10 vezes 10 vezes 10 nós temos como base o número 10. Ok? Bom, cada multiplicação nos expõe uma certa quantidade de fatores. Então, uma certa quantidade de fatores. Então, lá, no primeiro exemplo, nós tínhamos 3 vezes 3. Qual é a quantidade de fatores que você tem aqui, que está multiplicando? São 2 fatores, tá? Então, expõe uma certa quantidade de fatores. Neste caso, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fatores, ok? E aqui, 1, 2, 3, 4. 4 fatores. Tá bom? Bom, com tudo isso, olha lá o que a gente vai deduzindo, né? Então, ó, se tem como base o número 3. E ele está sendo exposto em 2 fatores, tá? Uma certa quantidade de fatores. Aqui no caso tem 2 fatores. Agora aqui, ó, nós temos como base o número 2 e ele está sendo exposto de quantas maneiras? De quantos fatores? 5 fatores. 1, 2, 3, 4, 5. Neste no último caso, nós temos a base 10, que é o número 10, e nos expõe entre 4 fatores. Tá ok? Então aqui a gente está começando a dar os nomes à definição de potenciação. Então,
eu posso escrever o seguinte, ó. 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao quadrado, tá? Então, 3 é o número da base dessa multiplicação e o 2 é a quantidade de fatores que elas nos expõem, tá? Então, está sendo exposto aqui 2 fatores. Então, a base 3 está sendo exposta 2 vezes, tá? Em 2 fatores. Olá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A base é 2 e está sendo exposta de 5 fatores. Então, tem 5 fatores do 2 aqui, tá bom? E o 10 é a mesma coisa, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A base é 10 e está sendo exposto entre 4 fatores. E esse fator, né, essa exposição, a quantidade que é feita a exposição, nós vamos chamar agora de expoente, tá? Então, o expoente é a quantidades que essa base está sendo exposta. Então, aqui, ó, essa multiplicação de fatores iguais, então, de novo, ó, multiplicação de fatores iguais. É uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado como potência. Exemplo. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5 chamamos de potenciação. Então, o 5 elevado ao quadrado nós chamamos de potência. Se você resolver, claro, vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Então, o resultado, ou a potência de 5, vai ser 25. Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos determinar a nomenclatura de uma potência. A nomenclatura é este número, nós vamos chamar de base. E a quantidade de maneiras que ele está sendo exposto, nós vamos chamar de expoente. Então, em uma potência, existe o número da base e existe o expoente, que é a quantidade que esse fator está sendo multiplicado por ele mesmo. Tá? Bom, aqui é só a leitura, que eu já estava falando com vocês, né, ó, 3 na 2. Eu costumo falar na 2 para ficar um pouco mais prático e didático para a gente ensinar, tá? Mas o correto é 3 elevado à segunda potência, 2 na 5, 2 elevado à quinta potência, 10 na 4, 10 elevado à quarta potência, 7 na 10, é 7 elevado à décima potência. Tá? Então, aqui são todos exemplos de uma potência. Aqui, nesse caso, por exemplo, a base é quem? A base é 3. E o expoente? O expoente é 2. Ok? Nesse último caso, quem é a base? A base é 7. Quem é o expoente? O expoente é 10. Tudo bem? Então, a gente tem que saber exatamente aí qual vai ser a leitura. Tá? Bom, então, de uma forma mais ampla, nós vamos definir de fato a potência. Tá? Então, olha lá, sendo P na N ou P elevado a N, é o produto de N fatores iguais a P. Então, como que isso vai acontecer? Ó, P elevado a N é igual a P vezes P vezes P vezes P vezes até o último P. Ou seja, N vezes quando ele estiver sendo multiplicado. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? Então, estou pegando o P, multiplicando por ele mesmo, N vezes que eu estou querendo no meu expoente. Tá ok? Então, aqui nada mais é do que a definição mais genérica, de uma forma mais ampla, acerca da
potenciação. Tudo bem? Então, pessoal, agora nós vimos a definição de potenciação. Então, nessa aula a gente está trabalhando somente a definição de potência. Na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades. Então, potência nada mais é quando você tem um número na base e um outro número que está sendo elevado, essa base, tá? Que a gente vai chamar de expoente. Então, sempre é base e o expoente. A base é o número, é o fator. O expoente é a quantidade de vezes que essa base, que esse fator é multiplicado por ele mesmo tantas vezes conforme o expoente. Tudo bem? Vamos continuar? Bom, aqui a gente vai fazer algumas particularidades quando você tem um expoente igual a 0 ou igual a 1, tá? Então, o que diz esse primeiro caso? Ó? Toda potência com base diferente de 0, então lá estou considerando a base diferente de 0, e expoente 0 é igual a 1. Então, qualquer número que seja diferente de 0 na base, elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Exemplo, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. Esse conceito a gente pode demonstrar lá nas propriedades, porque todo número de base diferente de 0 vai ser igual a 1. Tá? Outra situação. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Tá? Então, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5, 14 elevado a 1 é 14, 0 elevado a 1 é 0. Tá? Só temos que tomar cuidado, ó, com essa observação. 0 elevado a 0 cai numa indeterminação. Tá? Então, isso aqui a gente não consegue calcular. Então, ok? Então, essa é a particularidade quando você tem um expoente 0 ou 1. Tá? Bom, algumas potências elas podem ser representadas na forma de figura. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, essa figura é uma figura plana, está sendo dividida em quantos quadradinhos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Se você pensar em uma superfície plana, em uma área, você tem aqui, ó, tomando, é claro, cada esse quadradinho desse como uma unidade de área, você tem 1, 2, 3. Essa medida aqui é 3 por 3. Então, essa superfície vai ser 3 vezes 3, ou simplesmente 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Por isso, então, 9 quadradinhos. Uma outra maneira é você representar o cubo. Você percebe aqui, ó, quantos cubinhos nós temos, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Se é um cubo, aqui também tem que ter a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 3 dimensões que você tem. É a largura, é a profundidade e a altura. Então, para você calcular o volume, né, que aqui já entra relação de volume, você vai multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Então, esse 125 é o resultado de 5 elevado a 3. E, então, aqui nós estamos aplicando um conceito de volume, e aqui, primeiramente, a gente fez o conceito de área, tá? De área. Então, vamos lá. Ó. Por estar associadas as figuras ao lado, as potências de expoente 2 e expoente 3 são lidas de uma forma diferente, de uma forma especial. Então, quando você tem um expoente igual a 2, por isso nós podemos falar que está sendo elevado ao quadrado. Ou, nesse caso, como é 3 ao quadrado, você pode falar quadrado de 3.
O quadrado de 3, você está dizendo que é um quadrado, que é uma superfície, uma figura plana, que é um quadrado de lado 3. Ok? Agora, quando você tem 5 ao cubo, por exemplo, lê-se 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5. O que significa? Significa que você tem uma figura geométrica que é um cubo cujas dimensões medem 5. Tá? Então, você tem, por isso, a gente fala que quando o expoente é 3, a gente está elevando ao cubo. Tá bom? Essa aula é isso, pessoal. Então, nós vimos aí a definição de potenciação e na próxima aula falaremos sobre propriedades. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.